Boa noite. Hoje no Bom Dia Entrevista, a presença do advogado tributarista, o Valdeci Mosqueta, alguém que entende muito dessa área. Aliás, reforma tributária, tem os técnicos que trabalham para tentar melhorar e para mostrar para os municípios, para a iniciativa privada como funciona, e tem aqueles que pagam essa carga tributária, que nesse quesito o Brasil é um dos tops do ranking mundial. O que acontece com isso? Acaba penalizando de maneira igual o pequeno, o médio e o grande. Creio que o grande desafio dos nossos governantes é legislar, executar de uma maneira onde quem menos tem, tenha mais condições de poder de ganho. Com isso, é só mexendo nos impostos. Não é admissível que uma pessoa ganhe 2 salários mínimos, melhorado agora, tem que pagar imposto de renda, quando esse dinheiro, que às vezes não volta para os municípios, poderia ficar no município de origem, alimentando, mantendo aquele barzinho, mini mercado aberto num bairro, mais comércios no centro. Essa é a finalidade da justiça social. E hoje, como funciona a reforma tributária no país, ele não dá essa condição. Pelo contrário, nos tira cada vez mais e cada vez está mais difícil para as famílias sobreviverem. Basta ver o índice de endividamento que tem a família brasileira, e a cada mês vai mostrando e vem aumentando. Com isso, pessoas sem crédito, pessoas não gastando, e o comércio acaba penalizado com isso, a indústria vende menos, aí é toda a engrenagem que a gente sabe como é que funciona. Boa tarde, Mosqueta. Queria falar um pouquinho do que eu penso com relação à reforma tributária, mas quero deixar falar quem é catedrático do assunto, eu apenas fui de enxerido, fiz essa abertura. Seja bem-vindo aqui à TV Bom Dia mais uma vez. Boa noite aos telespectadores da TV Bom Dia, boa noite ao Rodrigo Finardi. A reforma tributária tão comentada e que agora parece que vão querer levar adiante no Congresso Nacional, ela é de grande importância para a sociedade brasileira. Só que dentro dela existem muitos interesses, né? E ela é justamente de difícil viabilização por causa daqueles interesses, né? Que às vezes são regionais, são interesses empresariais, são interesses de certos setores da economia, O próprio judiciário, o próprio legislativo, o funcionário executivo. Então, ela sempre se tentou fazer, desde o governo Fernando Henrique Cardoso até hoje, sempre se fala, e ela nunca se concretizou mais efetivamente, a não ser pequenos reajustes. Ela sempre é tema de assunto nas campanhas. Nas campanhas. Mas na prática pouco não evolui, né? Não conseguem evoluir. Agora, o que fez a telespectadora? O Congresso Nacional nomeou uma comissão lá de uma dúzia de deputados, eles têm 90 dias para sugerir algo, né? Vamos dizer assim, né? Para a sociedade e, obviamente, passar pelo crivo dos legisladores federais, né? Deputados federais e senadores, né? Então, acaba criando uma expectativa grande na sociedade, e com razão, porque a nossa carga tributária brasileira ela é elevada, e muito elevada, Rodrigo, considerando o pequeno retorno de benefícios para a nossa sociedade. Não é questão do percentual para ela ser maior ou menor, é saber se eu, cidadão, você que está me assistindo, recebe tudo aquilo e tão somente aquilo que necessita, que seria excepcional atendimento na saúde, na educação, nos transportes e assim por diante. Segurança, que nós temos países aí super desenvolvidos que têm uma carga tributária melhor do que a nossa e estão felizes, mas eles têm tudo e nós temos pouco aqui. Esses países que têm tudo com uma carga tributária maior que a nossa, primeiro, o salário é muito superior ao do brasileiro, o salário médio. E segundo, os serviços públicos retornam. Então, olha a diferença, né? Claro. Por isso se torna feliz. Né?
E aqui não é Noruega, Suécia, principalmente. É Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, são países aí que têm uma carga tributária de 50%. Nós temos de 33%, aí um terço, 35%, 34%, mas lá o cidadão ele tem saúde por completo, educação por completo, segurança por completo, e nós estamos muito longe. Então, em função disto, a nossa carga tributária ela é elevada. E com a reforma tributária, nós não podemos nem imaginar que possam querer aumentar esta carga tributária nossa. Nós precisamos que ela seja redistribuída. Nós precisamos analisar quem poderia pagar mais no Brasil para beneficiar quem deve pagar menos no Brasil, como tu disseste de início, certo? O imposto sobre o consumo, que é o mais que sobrecarrega, ele atinge a todos, ele tem uma carga de impostos, de tributos, que atinge aquele que ganha 2 salários, que ganha 10, que ganha 20, que ganha 100. Ou aí aquele na informalidade. E aquele na informalidade, né? Então, pela nossa carga tributária, se uma pessoa que ganha, uma família, 3 mil, um terço, R$ 1.000 são impostos que ele gasta aí para alimentação, medicação, vestimenta e assim por diante. Agora, um outro cidadão que ganha 50 mil, 100 mil, 10 mil, 20 mil, gastar R$ 1.000 de impostos não quer dizer. Então, nós temos que achar um mecanismo para beneficiar aquele que efetivamente precisa. Essa é a grande essência da reforma tributária, que ela deve vir, e, além de tudo, simplificar também, que ela é muito complexa. Eu, como cidadão, sou meio cético em relação que as mudanças sejam muito drásticas nesse início. Pode sinalizar, como já sinalizaram, mas de maneira, vai ser a conta-gotas. Por que eu acho? Nós temos uma máquina pública inchada, nós temos uma muito inchada em Brasília, com o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Quem acompanha sabe o que eu estou falando, quanto custa para o contribuinte manter a estrutura desses 3 poderes. Isso é uma questão. Não que não tenha que ter, eu só falar que eles sejam independentes, cada um faça o que é de sua alçada. Não um se meter no trabalhador, quanto ele vem vendo ultimamente. Cada um tem a sua função constitucional para desempenhar. Mas é um custo alto para o país. E isso paga o informalidade, o que ganha o salário mínimo, o que ganha 2 mil, ganha 3 mil. Daqui a pouco, eu não sei se tu concorda comigo, Mosqueta, mas eu acredito que uma das grandes coisas é que a fatia tributária fica muito com Brasília. A gente tem que estar correndo para lá com o PIS para mendigar algumas coisas que nós mesmos geramos aqui na nossa região. Eu acho que um pacto federativo, nós puder redistribuir principalmente a fatia entre o município, o Estado e a União, seria um bom começo. Exatamente. Assim, a tua colocação aí, esta última, de que pacto federativo, o que quer dizer o pacto federativo? Seria uma redistribuição da receita brasileira dos tributos e uma redistribuição dos compromissos dos entes públicos, fala-se União, Estados e Distrito Federal e municípios, do qual é a obrigação deles perante a sociedade. Então, eu já escrevi, já falei sobre o Pacto Federativo, para o telespectador saber, basicamente, assim, em termos percentuais, a União fica com mais de 60% de toda a arrecadação de tributos do Brasil, né? O município fica com 27. Os estados 25 ou 27 e o município com 14, 15. Mas cabe ao município atender ao seu povo lá na linha de frente. Então o dinheiro para-choque é o município. É o município. Se é o dinheiro ele é bem mais gerido e mais útil e mais bem aproveitado estando no município. Aí então se cria esses casuísmos do dinheiro concentrado em Brasília, dos tributos, o poder está lá e os prefeitos brasileiros têm que mendigar valores em Brasília para trazer para o seu povo. Então, isso daí se chama um novo pacto federativo, né? Tu sabe uma vez, Mosqueta, eu cunhei um termo na minha coluna, talvez eu gosto de criar termos, todo respeito, mas que nossos políticos, nossos prefeitos são mendigos de paletó em Brasília, com pires na mão pedindo migalha de gabinete em gabinete. Se é do meu partido, leva, se não fiz voto da tua região. Então, é um jogo político constante para te conseguir trazer recursos
para os seus municípios. E para você ter uma ideia do que o Mosqueta acabou de falar, 60% vai para a União. Então, imagina que tu vai pagar impostos gerais nesse mês, tu falou de R$1.000 antes, tu, pessoa física. R$1.000 eu paguei esse mês. R$600 desse dinheiro foi para Brasília. E quanto volta para nós? Acho que essa é a grande conta a entender. Os municípios que têm mais educação, com mais alunos na rede pública, que têm mais estrutura, até conseguem voltar um pouco mais através do Fundeb, aqueles 20 e poucos por cento que vai, que depois retorna quem tem mais alunos escolares. Quem não tem, municípios menores, acaba arrecadando menos, ficando refém dos repasses federais. Então, cada vez mais se penaliza os municípios pequenos que têm pouca estrutura. Então, a tendência, o que é o município pequeno hoje? Eles acabam, o que mantém o município pequeno? Os aposentados. Outro erro, não é o trabalhador que gera riqueza. Aí tu vê essa monte de farmácia abrindo, começa a abrir o leque, né, Mosqueta? Olha que a gente pode falar quantas coisas aqui. Então, só por este debate inicial aqui, telespectador, a reforma tributária ela se apresenta hercúlea, complexa, de difícil solução, mas é possível. E concordo com o Rodrigo, o entrevistador, de que se a gente quiser uma reforma ampla, geral e restrita, aquela bem grande, é uma utopia, é um sonho, e aí nós não chegamos a lugar nenhum. Nós deveremos ir fazendo por partes. Se a cada 4 anos, início de governo, se fizesse uma pequena reforma tributária, nós aí, passados uns anos, nós chegaríamos ao ponto ideal da nossa situação de tributação no Brasil. Né? Falta grandeza aí. Sabe por quê? Se fizesse um projeto onde todos aprovassem, eu falo todas as correntes políticas, partidárias, aprovassem, e tivesse um cronograma de cada ano ser assim, para ser muito claro para o empresariado, muito claro para o trabalhador, tu saber que esse ano vai ser assim, o ano que vem vai ser assim, e se trocar o governo, no primeiro ano vai ser assim, já provisiona, e vai se organizando para esse novo momento. Eu acho que isso que falta, essa transparência, realmente a transparência no sentido literal da palavra, não só da boca para fora, né? Eu acredito que nós poderíamos ter algo muito melhor. Mas tinha que ser um projeto de 10, 15 anos, entendeu? Exatamente, de 4 governos, 16 anos. Vamos dizer, agora, 2023 vai ter uma reforma. Vamos ver até onde alcançamos. E já ser sabido que lá em 27, no início de um próximo governo federal, e em 31 e em 35, vai ter uma reforma tributária. Nós chegamos lá. Agora, fazer de uma vez só, inclusive, ela é perigosa. Podes ver que então vem as resistências, eu chamo de corporativismo, né? Nós temos o corporativismo político, que tu falaste, né? Os políticos estão lá para defender suas regiões, as suas capitais, umas são mais evoluídas economicamente. Tu tem a bancada da bala, a bancada evangélica, a bancada do agro, tu tem as bancadas por segmento. Isso aí se chama, então, o corporativismo político. Não vai pensar que tem só corporativismo de funcionário público, não. Tem o corporativismo do setor financeiro, que esse aí pode pagar mais, ele recebe mais, e ele recebe da sociedade. Depois eu falo sobre isso se quiserem. Nós temos o corporativismo dos empresários, certo? Mas por que dos empresários? Porque tem uma enormidade de incentivos fiscais, que é dinheiro que sai dos governos estaduais e municipais e que não necessariamente eles retornam em benefício à sociedade. Alguns é para beneficiar diretamente o empresário. Né? Teve uma discussão essa semana forte no Supremo Tribunal Federal, jogou procedendo aquela questão de taxar o imposto sobre o lucro líquido. Então, essa semana passada teve sobre isso. Estava preso em 97, tinha uma jurisprudência, parou, voltou, agora está uma grita em função. Eu posso dizer depois, na minha modesta opinião, quem é que poderia pagar mais? Aí entra isso daí, né? Certo? E nós temos ainda o corporativismo das regiões brasileiras, né? Então, a região norte, não desmerecendo, são nossos irmãos, mas lá, se eles mandam 10 para Brasília, eles recebem 25 de volta. Nós aqui da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, se mandamos 10 para Brasília, recebemos 4, 3 de volta, né? E tem que fechar os 100%, mais para lá, menos para cá. Então, tá. E aí tem até dos municípios que já estão se movimentando, porque o que eles pensam fazer, telespectador? Mudar, juntar, vamos juntar ICMS, que é um tributo estadual,
de competência dos estados, mas 25% dele vai para os municípios. Vamos juntar o imposto sobre serviço, que é dos municípios, vamos juntar PIS, COFINS e IPI e fazer o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, ser não cumulativo. Tudo isso é positivo, só que nós estamos no escuro, telespectador. Imagina uma cidade, eu vou usar a minha aqui de Erechim. Bom, ela fatura aí, ela tem 10% da sua arrecadação no ISS, é altíssimo, né? De um orçamento de 440 milhões, ano passado, de uma arrecadação, ela teve 40 e poucos milhões, números redondos, de ISS. E aí, fazendo essa mudança, será que ela vai receber os mesmos 40? Ela vai receber 20 ou 10? Ninguém consegue dar esta segurança. Então, por isso, da complexidade, né? É preferível ele ir fazendo com calma. O governo federal, quem sabe, junte ele lá, PIS, COFINS, IPI, contribuição, junte num só, certo? O ISS dá muita polêmica, se é devido no município sede da empresa que presta o serviço ou aonde ele prestou o serviço. Vamos dar um exemplo, cartão de crédito. Quando você gasta com cartão de crédito, nunca fica para o município, porque tu, né, no cartão de crédito. Isso. Esse seria um imposto interessante, que o que eu gastar no meu cartão de crédito que ficar o ISS para o meu município. Isso. Outra prático. Situação que eles pretendem... Compra internet. Hoje, por exemplo, isso aí diminuiria a guerra fiscal. Quer dizer, o governo do estado do Rio Grande do Sul, vou atrair empresas para o meu estado, certo? Para gerar tributos aqui. A ideia é porque hoje ele é misto. Você produz no Rio Grande do Sul, tipo de 17%, vamos usar um percentual assim, que é o padrão, o modal, 12 fica para o Rio Grande do Sul e 5 fica para o estado de destino, aí se o consumo vai ser em Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Se eu for vender para o norte, fica 7 aqui para o Rio Grande do Sul e 10 para o estado de lá. Eles querem mudar isso, sob certos aspectos. É interessante, Rodrigo e telespectador, de que o imposto ficaria no local do consumo, certo? No local do consumo, então perderia aquela importância da guerra tributária. Quer dizer, a empresa está aqui no Rio Grande do Sul, mas se ela vender para o Pará, é o estado de lá que vai receber os impostos. Então, isso aí melhoraria. É o caso do cartão de crédito. Quer dizer, se eu sou um cidadão de Áurea e utilizei lá algum tributo, tem que ficar para a Áurea, certo? Então, é isso que nós precisamos estudar nesta reforma aí. Né? Então, Eu, como assim, meio visionário e cético, vou te dizer, uma grande mudança só seria possível com uma constituinte exclusiva para determinados temas. Aí entraria a reforma tributária, a reforma política, outra que também é a conta-gotas, né? Sim. Nós temos outras reformas que o Brasil precisa, que elas não avançam na velocidade e na necessidade da população. Quem sabe aquela constituinte, o cara vai lá durante 3, 4 anos, é eleito, faz as reformas que tem que fazer, e depois fica numa quarentena de 10 anos sem poder participar de nenhuma contratação pública e coisa. O cara não tem interesse corporativo. Tinha que ser pessoa. Mas aí é utópico, né, pessoal? Que seria ideal. Mas seria. Sobre ainda, falasse antes do corporativismo, eu gostaria de falar do político, só para o telespectador ter uma noção. Em 2022, o orçamento da União para investimentos eram, números redondos, 44 bilhões, certo? Mas daqueles 44 bilhões, 19, quase metade eram de emendas parlamentares. Então, os municípios, eu uso sempre o exemplo aqui do nosso estado, os municípios do Rio Grande do Sul receberam umas emendas para uma ponte, para uma praça, tudo ok. Mas veja que as grandes obras estruturantes que o Rio Grande do Sul precisa, não veio dinheiro para isso. E tal exemplo serve para outros estados. Então, o corporativismo é tão grande. Se o Brasil tem 44 bilhões de previsão, teve o ano passado para investir, quem sabe 4 bilhões para pequenas emendas? Não, metade. Então, isso mostra como é mal gasto o dinheiro nosso, do povo brasileiro, comandado
pelo corporativismo político, especialmente de Brasília. Em todas as suas instâncias Em corporativas. todas as suas instâncias, né? Certo. Mas eu acho ainda que nós deveríamos avaliar quem poderia pagar mais e quem deveria... E quem deve pagar mais? Quem deve Quem pagar deve mais? pagar menos? Com profundo respeito aos telespectadores e a ti, Rodrigo, eu não sou o dono da palavra, mas eu tenho umas ideias. Posicionamento. Posicionamento, né? Então, por exemplo, quem que pode pagar mais? Aquilo que já está na Constituição desde 88, grandes fortunas. Poder ser da herança, mas não a herança de quem tem 1 milhão, 2, 5, 10 milhões, 200 mil de uma casa, aí que tem até o bem e não tem liquidez, não tem dinheiro. Eu estou falando de 300 milhões, 500 milhões, 1 bilhão, certo? Que fica para um herdeiro. E aí a alíquota é o mesmo, de 200, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, daí tu paga o ITCD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doações, certo? É da herança e é de uma doação. Certo? Então, de 220 mil reais, quem tem uma casa de 220 mil reais e deixa para um herdeiro, vai pagar o mesmo percentual de quem tem 1 bilhão de reais, que é 8%. E 220 mil não compra nada. Vocês entenderam? Isso aí é uma distorção que a sociedade, essa sociedade não conhecem. Então, nós precisamos saber sobre isso. Então, a herança. Eu falo patrimônio, também, né? Se a pessoa tem esta grande fortuna, país desenvolvido tributam bastante, mas quem tem verdadeiras fortunas, né? Um exemplo interessante, isso nada contra o empresariado, eles são a alavancagem da economia e, tem que ser respeitado. Mas, eu vou dar um exemplo. Se eu e o Rodrigo Finardi temos um imóvel cada um terreno cada um, e nós vamos pôr uma empresa amanhã, e nós vamos passar dos nossos nomes particular para aquela empresa, certo? E que vamos lá trabalhar no setor imobiliário, eu tenho que pagar imposto saindo de mim e de ti, indo para nós lá, tá legal? Então, por que não cobrar depois do lucro líquido da empresa, que já pagou os tributos lá na empresa, aí vai uma fortuna para o empresário. Então, por que não pagar um pouco daquilo? Mas aí o corporativismo empresarial não está a permitir. Temos o corporativismo financeiro. Vocês percebem aí, vocês leem e ouvem, o banco tal, tanto público como privado, no trimestre deu lucro líquido de 8 bilhões, de 10, de 5. O que é isso? Ele está cobrando juros do governo federal e que, por sua vez, o dinheiro é nosso. A taxa Selic está 13,75. Então, quem que pode pagar mais? O setor financeiro. Os banqueiros. Quem pode pagar mais, aqui talvez eu seja o agro. Excepcional, extraordinário, Rodrigo. O agro produz alimentos, mas se ele vai olhar a tributação do agro em relação a um comércio, uma indústria, nada. Mas sabe, talvez penso, alguma coisa. O agro é uma coisa assim que eu tenho algumas reticências, porque a gente sabe o custo que está hoje para te viver 1 quilo de carne e tudo. Se tu tributar o agro, a classe média baixa vai conseguir se manter? Se tu não tiver a mudança na ponta também, ela tem que ser casada. Não, mas aí vem uma outra situação que eu depois posso te dizer. Mas, em suma, o agro pode contribuir. Se nós fôssemos não estou dizendo não contribuir, pode contribuir. No sentido de que vai aumentar os custos que já é caro. E mais importante que a sociedade precisa saber, ou é importante, Rodrigo, se chama reduzir os incentivos fiscais. Vocês sabiam que no Rio Grande do Sul, a cada ano, a arrecadação do Rio Grande do Sul num ano vamos dizer que esse ano vai ser 60 bilhões de reais, ICMS, IPVA, ITCD, né? 10% disso, 6 bilhões, o Rio Grande do Sul deixa de arrecadar, estou falando do nosso exemplo aqui, por incentivos fiscais. Mas o que é incentivos fiscais? Se o setor da economia tinha que pagar 17%, ele está pagando 13%, 11%, 8%, ele tem um incentivo. Mas todo o incentivo dado para um
um segmento da economia tem que ter a contrapartida dele estar beneficiando a própria sociedade, e muitos deles não beneficiam. Entre as guerras fiscais de Estado, municípios... E houve um grande corporativismo empresarial que eles iam lá, batiam a porta do governo estadual e federal e conseguiam incentivos fiscais. Então, isso precisa ser revisto. Então, além de reduzir as despesas do setor público, certo? Eu tenho que reduzir despesas, mas eu tenho que arrecadar mais. Como? Tirar os incentivos fiscais àqueles que são ineficientes. Hoje nós temos incentivo fiscal, aqui no Rio Grande do Sul tem mais de uma centena. Não, mas dá arrecadar mais, Mosqueta. Desculpa te interromper, mas é importante fazer esse adendo, porque com a inflação alta, a gente vê que o Brasil ele vem mês a mês aumentando sua arrecadação. E tu não vê a população bem para isso. Então, ela está aumentando a arrecadação em cima da inflação, em cima do aumento dos tributos. Sem dúvida. Então, olha que coisa terrível que eu estou falando. Claro. Né? Então, claro. tem que botar arrecadação por mais serviços produzidos, não pelo dinheiro mais caro pela inflação. Né? Hoje, tu aumenta a tua arrecadação em cima de juro. Os governos ganham sempre que houver inflação aí. Estamos dizendo ganham da em gasolina arrecadação. Agora, do combustível, exemplo, que vai acabar agora. Está terminando hoje aí. Né? Mas assim, nós temos que ver, então eu coloquei quem poderia pagar mais, quem deve pagar menos. Certo? O que tu dizes? Eu tenho uma opinião de quem deveria pagar menos. Olha, eu acho Deixo para ti, depois vamos ver se eu concordo ou não. Para mim, não. eu acredito assim, como tu falaste no início, o cara que vai lá e compra um quilo de arroz vai pagar o mesmo imposto que o cara que ganha R$500 por mês, o cara que ganha 1 milhão por mês, isso está errado. Então, tu tem que ter essa equiparidade. Mas eu acredito que, na minha leitura, e ninguém precisa acreditar, porque nós estamos num bate-papo franco aqui, eu acho que o imposto de renda é um imposto inútil, porque ele até um X, não sei se é 4, se é 5, se é 6, isso é uma outra discussão de valores. Porque é o que tira o dinheiro da sobrevivência daquele comércio local, de um bairro tal, de uma comunidade, onde o cara já ganha pouco para o seu subsustento, tem que tirar uma fatia do pouco que ele ganha para dar para o imposto de renda. Para mim é o imposto mais inútil que tem. Devia ser pensado diferente da maneira que se paga imposto de renda. É verdade. Tanto é que agora é apenas um início, mas é um alento, né? O governo atual, o governo anterior disse que iria isentar imposto de renda até 5 mil, que à época era 5 salários mínimos, e não fez absolutamente nada. Este aqui agora vai surgir o resultado na declaração de 24, que é referente o exercício mas também de 23. foi prometido, vamos acompanhar os 4 anos, se cumpre a promessa. Vamos ver, está dando um início muito tímido, mas menos mal, porque quem ganha até R$ 2.640, certo? Se antes pagava 10% disso aí, 260 ou 7,5, R$200, ele não vai pagar. Então, para quem recebe R$ 2.640, se pagava 200 e não vai mais pagar, representa reter no seu bolso R$200, que dá uns 8%. Então, extraordinária medida. É só um início. Pequenininha mas é um começo. E a outra situação que eu quero elogiar aqui o Estado do Rio Grande do Sul, e eu gostaria muito que fizesse a nível federal. Aqui no Rio Grande do Sul, tem o Devolve ICMS. Tá? O que é isto? Famílias que estão inscritas no cadastro único, um critério, vamos partir do princípio que todos estão lá, é legal, não vamos aqui puxar, né, seu Rodrigo, dizer, mas tem alguém que está lá que não merece, coisa do tipo. Não, tem um cadastro único. O setor de fiscalização que eu faço. Tem um cadastro único, ele já recebe um valor. Então, se ele usar o seu CPF, ele está no cadastro único, ele compra no mercado, no supermercado, na farmácia, e compra uma confecção, ele vai receber de volta parte daquele imposto. Então, é bem interessante. Então, uma família que ganha 2 mil, pai de família ganha 2 mil por mês, então, eu usando isso aí, é questão até cultural isso. Tem muitos que ainda já têm o direito, mas ainda não usufruem. Então, ele pega de volta R$100, 150, 200 e até 300 por mês do governo estadual. O mesmo deve ser feito na reforma tributária a nível de Brasília. O que é isso? Voltando. Então, eu ganhando R$2 mil,
o 3 mil, Rodrigo, e você ganhando 100 mil reais, eu vou comprar alimentação e medicamentos igual a você. Então, eu tenho a mesma carga tributária de ti, 3 mil e 100 mil. O que tem que fazer? Cadastrar o Mosqueta, que ele é do cadastro único, ou ele recebe até um valor, né? E eu comprando e usando o meu CPF, o meu cartão, eu vou receber de volta o dinheiro do imposto, dos tributos que eu paguei sobre alimentação, vestimenta e medicação. Então, isso aí pode retornar para mim, tipo, R$500 mês. Será um grande negócio. Para quem ganha 3 mil e receber 500 mês, é um dinheiro. Luz, a água, agora, a para internet. quem recebe 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, ou muito mais, ele não recebe nada. Porque se tu tirares toda a tributação do setor de alimentos, aí você beneficia sempre os grandes, certo? Então você tem que encontrar mecanismo. Até tem um nome que vocês chamam cashback, certo? Eu torço para que o governo federal faça isto. Então, a exemplo do imposto de renda que eles estão dando um início, eu imagino que possa ser feito isto que eu falei e passar a melhorar a sociedade brasileira, os mais necessitados. Mas, em suma, são caminhos que nós temos que perseguir e gradativamente ir reformando, tá, telespectadores e seu Rodrigo? Não é assim fazer algo geral, amplo, que não se sabe para que lado vai sair, tá legal? Mosqueta, olha, já passaram 32 minutos, viu como passa o tempo? Essa é só uma noção geral do que nós pretendemos fazer, que ao longo do ano, a cada evolução, eu já te convido de antemão, Mosqueta, nós vamos discutir a cada avanço que tem, o que realmente é bom, o que não é, os pega-ratões que infelizmente vêm nas leis às vezes. Vamos tentar dissecar o que vem para sempre. Tu vai ser um convidado nosso aqui para nós debater esse assunto de extrema importância, porque o que nós queremos ver? Uma sociedade mais justa. Como é que se faz? Com lei. Gosta ou não gosta, nós temos que lutar pelo que a gente acredita. E temos que, se não gosta de determinada pessoa que está te representando, troque. Ainda a melhor opção que tem com a democracia ainda é o voto. Obrigado, Mosqueta, pela tua participação aqui na TV Bom Dia. Obrigado, senhor Rodrigo, obrigado, telespectador, e vamos acompanhar firmemente este tema, que ele é palpitante e importante e extremamente necessário para nós da sociedade brasileira. Para ontem, dizer, uma boa noite a todos e até a próxima. Boa noite.